Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero contar para você uma historinha que aconteceu comigo. Você sabe que há muitos anos, há muitos anos mesmo, eu deveria ter uns 14 anos, eu tive acesso a um livro chamado O Poder do Subconsciente. E eu devorei esse livro, de tal maneira que eu realmente comecei a acreditar que eu poderia criar minha própria realidade. E aquilo foi mexendo muito comigo por um período de tempo, depois eu me esqueci daquilo e a vida passou. Já há alguns anos, a força do inconsciente, a força das palavras, o poder dos pensamentos, tem sido, motivo de grande reflexão na nossa sociedade, sobretudo no meio evangélico, no meio cristão. E veio com uma roupagem bem interessante, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar, que é a PNL, né, a Programação Neurolinguística. E é muito interessante a gente entender isso, né, porque é um nome legal, né, Programação Neurolinguística, ou seja, eu vou programar alguma coisa no meu cérebro através da linguagem, né, então uma programação que eu farei no meu cérebro através da linguagem. E a PNL, ela vai dizendo que você pode fazer isso em você, e você pode fazer isso com outro indivíduo, ou até mesmo com um grupo de pessoas. Então, uma programação neurolinguística. E mais interessante de tudo é que existem textos bíblicos que apoiam essa concepção do poder, né, da mente, do poder das palavras, e eu acho que esses textos, vale a pena a gente apresentar aqui para vocês. Por exemplo, tem um bastante conhecido que é Romanos 12:2, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, olha só, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, e aqui a palavra no grego é metanoia, que de onde vem a palavra metamorfose, ou seja, você vai se transformar profundamente, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Então, quando eu mudo a minha maneira de pensar, quando eu mudo a minha maneira de entender as coisas, eu tenho a minha mente renovada. E isso é um conselho bíblico. E os adeptos, né, a PNL, eu não sei se você já estudou sobre isso, usam esse e outros textos, eu separei aqui alguns, por exemplo, Provérbios 18:21. E eu acho que as coisas elas vão fazendo sentido, então acompanhe aqui comigo. Provérbios 18, 21. Olha o que diz aqui. A língua, né, neurolinguística, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, você pode criar a sua própria realidade. Há poder nas palavras, né? Quando você fala, você exerce algum tipo de influência. Então, eu posso programar o sucesso ou o fracasso. Eu posso programar a vitória ou a derrota a partir das minhas palavras, a partir do ponto de que o observador altera a realidade. Então, tudo aquilo que eu coloco foco e atenção cresce. Coisas boas vão crescer se eu colocar foco nas coisas boas. Se eu colocar o foco nas coisas ruins, essas coisas ruins vão crescer. Perceba que, por exemplo, Jó, ele disse assim, o que eu mais temia me aconteceu. Olha aí as bases bíblicas para a gente compreender a programação neurolinguística. Então, os pensamentos de Jó levaram toda aquela situação, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque o foco estava ali nas coisas ruins que poderiam acontecer e elas realmente se tornaram realidade. Quer ver um outro texto? Hebreus 11:1.
Você conhece esse texto, mas eu quero ler aqui com vocês. Hebreus 11:1 diz assim, olha só que coisa interessante. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ou seja, a mecânica quântica ou a física quântica, que é a mudança da realidade a partir do observador, nada mais é do que fé. Então, olhando pelo lado da física quântica, nós encontramos uma coisa muito parecida com a fé. Então, quando você começa a estudar PNL, você vai se encantando, porque você vai encontrando na própria física quântica as bases científicas para a fé que nós temos. E hoje nós temos muitos defensores, né, e ensinadores da programação neurolinguística. Existe o Hélio Couto, que é talvez o maior formador de alunos em PNL do Brasil. Nós temos Paulo Vieira, nós temos, que são os mais conhecidos, né, com o Sebracis, né, com o método CIS. Nós temos outros tantos adeptos da programação neurolinguística, né, que a gente sabe que defende isso e que ensina isso. Pablo Marçal é um deles também. E temos outros tantos por aí, né? Tiago Nigro e outros que estão aí, né, no hype, né, no sucesso, que utilizam a programação neurolinguística, que vem na física quântica, né, na mecânica quântica, são sinônimos, um caminho para a gente quebrar nossas... Você deve ter ouvido isso, crenças limitantes, né? Espelhamento, né? Você manifestar a realidade a partir das palavras, a partir dos pensamentos. Você já deve ter ouvido isso na boca desses influencers e de outros tantos. E à medida em que você vai estudando a PNL, muita coisa vai fazendo sentido. E isso tem encantado muitas pessoas, porque são pessoas cristãs, de sucesso, de grande sucesso nas redes sociais, no mundo financeiro, corporativo, são pessoas, né, de fama, de influência, que usam, né, a Bíblia, né, são cristãos, falam o tempo inteiro, né, da fé, da gratidão, né, da humildade, são expressões bíblicas que estão sempre nesses discursos, e isso tem conduzido muitas pessoas à compreensão da PNL de uma maneira muito positiva. Porém, eu quero dizer para você que a programação neurolinguística é algo diabólico, não é bíblico, e isso tudo é uma sutileza do erro de Satanás, é a sutileza do engano. Satanás, ele é um ilusionista. Você precisa entender algumas coisas. Satanás, ele usou a Bíblia para tentar o próprio autor da Bíblia, que é Jesus, lá no deserto. Você veja a ousadia. Primeiro, ele aparece como um anjo de luz, sendo o demônio, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão. Ele aparece como ele não é, com uma voz mansa, suave, encantadora, extremamente persuasivo, e usou a própria Bíblia para tentar Cristo a pecar e acabar com a esperança da nossa redenção. Por isso, quando alguém abre a Bíblia, não significa que é de Deus. Quando alguém declara ser um cristão, não significa que a pessoa é. Agora, vou fazer um parênteses aqui. Eu não leio mentes, eu não leio corações. Eu não posso dizer que Paulo Vieira, Pablo Marçal, Tiago Nigro e tantos outros aí influencers, Tiago Brunet, todos esses, se eles
são de um lado ou de outro. Eu não leio mentes, eu não leio corações. O que eu estou dizendo aqui é que a programação neurolinguística, ela é um mecanismo de deturpação da física quântica real e é uma deturpação bíblica para promover um ponto de engano, tirar a honra e a glória de Jesus e colocar sobre você. A solução da sua vida está na maneira de você pensar, na maneira de você manifestar a tua realidade. Então, toda a solução dos teus problemas está dentro de você. E agora eu vou apresentar para você uma outra perspectiva em relação aos textos aqui. Quando Romanos 12:2 declara de maneira clara, né, declara ali, olha, transformáveis pela renovação da vossa mente, ali o que continua o texto dizendo? Para que você experimente qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Não é o meu sonho, não é o meu plano, não é o que eu desejo, é o que Deus quer para mim. Então, eu, Ivan, você que está aqui me assistindo, a proposta do cristianismo não é que né, sabe aquela história, seja você mesmo? Não, a Bíblia diz que eu e você devemos morrer para nós mesmos. Então, quando vem essa filosofia tão bonita, né, você tem que ser você mesmo, a ideia que vem para a gente é eu tenho que ser autêntico, eu preciso ser uma pessoa, né, com as minhas convicções sólidas, mas a profundidade da ideologia é maior, é dizendo que você ser você mesmo, se quer o conhece a ti mesmo, etc., quando entra na PNL, nessa física quântica, que na verdade nada tem a ver com a física quântica estudada na academia, né, das ondas, dos elétrons, dos nêutrons e tudo mais, eles estão querendo dizer o seguinte para você: você vai procurar a sua essência, porque a solução para todos os seus problemas está dentro de você. Então, sabe aquela ideia de que há um Deus dentro de nós? Pois é, agora tem uma expressão muito bonita e com uma aparência científica, né? Programação neurolinguística. Pô, que nome extraordinário, poderoso. Agora, você sabia que a programação neurolinguística e a hipnose são as duas faces de uma mesma moeda? Eu vou colocar aqui para você, vou compartilhar uma tela aqui para você, deixe-me ver aqui. Isso, vou compartilhar esta tela, deixa eu ver se dá certinho aqui. Ótimo, vou colocar aqui para você. Preste atenção aqui no que esse especialista em hipnose e PNL diz. Vamos lá, deixe-me dar play aqui. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem? Olha, frequentemente me perguntam, Lucas, qual a real diferença entre hipnose e PNL? E você sabe que para mim as duas andam juntas e é difícil separar uma da outra, não é mesmo? Mas é claro que tem algumas diferenças. Então, para mim, no meu mapa, hipnose é só um estado de relaxamento, um estado de abertura, um estado de percepção diferenciada. Ou, se você quiser chamar, um estado alterado de consciência. A PNL é toda a programação utilizando da linguística. Se você usa da linguística para gerar alterações neurais, é uma programação neurolinguística. Então, sendo assim, toda vez que você hipnotiza alguém e dá sugestões, você está fazendo uma PNL. Existem hipnotistas que não gostam da PNL, falam mal da PNL, mas estão usando PNL o tempo inteiro, pois estão programando neurolinguisticamente, ou seja, através da linguagem, condições neurais dos seus clientes. Até aqui está ótimo. Até aqui está ótimo. Então você perceba que a programação neurolinguística é um método que se usa para a hipnose. Ivan, qual que é o problema da hipnose? Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para você. De um tempo para cá, muitos cristãos, conduzidos pela PNL, criaram uma expressão chamada hipnose terapêutica, né? Um método já bastante antigo, que foi descartado, inclusive, por Freud,
por não ter base nenhuma de melhora dentro da psicanálise. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia declara que nós somos seres livres. Para eu poder exercer o meu livre-arbítrio, para eu poder escolher, até entre o certo e o errado, ou entre duas coisas certas, eu preciso ter consciência. Você imagine que nem os demônios podem ler a nossa mente. Os teus pensamentos pertencem somente a você e a Deus. A hipnose é quando você, um indivíduo ele vai sugestionar você, porque tem a auto-hipnose também, mas isso é outro assunto. O indivíduo vai sugestionar você para que você abra as tuas barreiras, os teus filtros conscientes. Abra-se um espaço para que ele consiga colocar sugestões supostamente terapêuticas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca você vai encontrar na Bíblia Jesus hipnotizando alguém, ou algum profeta hipnotizando alguém. Isso não é obra de Deus. O nosso culto, a Bíblia diz que deve ser racional. Deus lhe deu a razão, você é um ser racional, você tem razão para existir, razão para tomar decisões. Nunca permita que alguém invada a sua mente. Nunca. Não importa quem seja. A hipnose é uma prática diabólica. Portanto, a PNL é a mesma coisa. Você imagine citar em Jó, lembra que eu citei no começo? Fiz de propósito. Olha, quando as pessoas dizem assim para mim, não, mas veja Jó, ele disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Gente, eu já temi milhares de coisas e a maioria absoluta delas não me sobreveio. Dizer que o medo de Jó fez com que os seus filhos fossem mortos é determinar que os pensamentos de Jó acabaram influenciando o diálogo entre o diabo e Deus, está lá no início do primeiro capítulo de Jó, e que os pensamentos e os medos de Jó acabaram influenciando Deus para permitir que o diabo fizesse o que fez com ele. Não tem o menor cabimento. Dizer que o medo de Jó matou seus filhos torna-o, em certo sentido, até mesmo um assassino. Então, muito cuidado com isso, porque os adeptos da PNL sabem que nós vivemos em um país cristão e que o meio evangélico não para de crescer, e para quebrar as barreiras e tirar os nossos filtros, usam a Bíblia. Cuidado quando dizem para você que mecânica quântica, que a física quântica é a mesma coisa que a fé. Não, não é. Não, não é. Eu vou colocar para você aqui um trecho do Paulo Vieira. Deixa eu colocar aqui. Vamos apresentar, vamos compartilhar aqui. Eu acho que é esse aqui. Vou compartilhar aqui com você. Olha só o que é dito aqui. Preste atenção. Por que Jesus andou em cima? Como é que Jesus fez para andar em cima d'água? Como? Simples. Simples. Quanticamente falando, muito simples, muito óbvio até. A matéria obedece quem? O observador. O observador. As propriedades e posições da matéria obedecem ao observador. Aí chega um cara que diz, cara, eu consigo observar essa água sólida. O que a água faz? Obedecendo à física quântica? Se torna, é de partícula, é de elétron, ela se torna sólida. E eu vou observando, e vou caminhando sobre a água só porque eu a observo sólida. Mas por que esse cara consegue fazer isso? Não é porque a fé, porque com uma fé pequena... Deixa eu dar um pause aqui, deixa eu pausar aqui, só para dizer uma coisa assim. Primeiro, primeiro que ele usa essa expressão, né, eu particularmente me incomodo, tá? Falar, esse cara, parece um cara, referindo-se a Jesus. Gente, Jesus não é um brother. Jesus não é um amigão.
Jesus é o nosso Criador, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Aparece um cara e ele diz assim, não, eu vejo a água sólida. Por quê? Porque, olha a física quântica aí, né? Que, na verdade, gente, entenda isso, tá? O que eles dizem não tem nada a ver com a física quântica aprendida na faculdade de física, né? Nos mestrados, doutorados de física quântica. Isso aqui não tem nada a ver, isso é uma deturpação, tá? É uma deturpação. E aí, então, declara que Jesus usou a física quântica para visualizar a água. Não, gente, sabe por que Jesus andou sobre as águas? Porque ele é o criador de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Ele não usou, sabe, a mente dele para andar pelas águas, porque o próprio Cristo, ele disse que tudo que ele fazia no poder do Pai. Então não foi uma sugestão da mente dele, não foi. Não é o exercício da física quântica que Jesus... É como se Jesus, esse cara, ele tivesse descoberto a física quântica muito antes da humanidade, por isso que... Entendeu? Então ele está exercendo... E agora ele vai pegar e vai dizer que fé é a mesma coisa que física quântica, e que Jesus Cristo disse, olha, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço, e até coisas maiores. Só que eles esquecem de falar para você e para mim que nós faríamos isso no nome de Jesus. Não é pelo poder da nossa mente, nem porque as nossas palavras criam a realidade ou manifestam a realidade a partir do nosso pensamento, a partir das nossas energias e vibrações, no colapso de ondas. Você entende isso? Vamos continuar aqui assistindo só para você ter mais uma ideia aqui. Deixa eu ver, acho que é aqui. Olha só, vamos lá. Pequena, fé é física quântica. Fé é ver o que não existe como se já não existisse. Isso é física quântica, não, ver o que não é. existe com uma segurança tal como se já existisse. Não é. E esse homem que andou sobre as águas, ele olhava para a água, olhava o que existia como se não fosse aquilo que ele estava observando, e andava. Mas por que ele consegue? Por que diz com uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você disse para essa montanha, atira-te ao mar e assim ela fará? Porque você com uma fé pequena faz isso. E qual é o grande segredo? Em nada duvidares. Vocês me entendem? Em nada duvidares. A questão que nós duvidamos, é as dúvidas que assolam. Isso eu vou até pausar aqui, vou até interromper, porque, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. A questão, o engano é muito sutil, porque quando ele diz assim, de nada duvidares, isso é bíblico. Só que em nada duvidares do poder de Deus, não do meu poder, não dos meus pensamentos. Você sabe que, você já deve ter percebido que entrou uma moda de todos os grandes influencers falando que você tem que ser gratidão, o pessoal até começa, né, fala assim, gratidão, e a gratidão é bíblica. E a gente fala assim, nossa, que coisa linda, gratidão, agradeça pela manhã, agradeça pelos passarinhos, agradeça pela água, agradeça. E isso é bíblico, só que dentro da PNL, você sabe o que é gratidão? É você manifestar antes de acontecer. Então você agradece por coisas que você não tem para tornar aquilo realidade. Então não é a gratidão por Deus ter feito algo por você. Você agradece para colapsar as ondas e tornar real aquilo que estava na sua mente, no seu coração e nas suas palavras. Então há uma sutil deturpação acontecendo o tempo todo. E se nós não estamos atentos, a gente cai nessas balelas todas aí. Quando diz ali em Provérbios 18, 21, né, que há poder de vida ou morte. Claro que existe poder nas nossas palavras, mas dentro da nossa realidade. Então, se eu olhar para o meu filho e falar para ele assim, você não presta, você não tem valor nenhum, olha, você tirou 8 na prova, com certeza você colou, olha, você é igualzinho ao seu avô, você não presta, você é desonesto, olha que decepção, nunca queria ter sido pai. É claro que isso
vai influenciá-lo, é claro que isso pode traumatizá-lo, é claro que isso pode encher ele de complexos de inferioridade, ele pode ter travas terríveis na vida dele. Agora, isso é um nível de poder e de influência. Outra coisa é eu chegar aqui para essa agenda, tá? Pegar aqui para essa agenda e eu falar, você vai se transformar em um pudim de leite, você vai se transformar em um pudim de leite, eu manifesto que isso aqui é um pudim de leite. Eu posso passar minha vida fazendo isso, que não vai acontecer. Você que mora no litoral, vá no mar e comece a falar assim, não, eu vejo água sólida, eu vejo água sólida, eu vejo água sólida. Aí você não consegue, daí o camarada diz, está vendo? É porque você duvida. É nada duvidares, não, gente. Os milagres ocorrem pelo poder de Deus, não é pelo meu poder, não é pela minha capacidade. Você entende isso? O perigo que nós estamos correndo? Então, não, fé não é visualização. Fé é a certeza do que não se vê, em nome do Senhor Jesus, no poder de Cristo Jesus. Você se lembra que o grande problema de Lúcifer era Lúcifer odiava o fato de Jesus ser adorado, toda a honra e toda a glória a Cristo. E o que ele fez? Isso magoava tanto o coração de Lúcifer, ele invejava tanto Cristo, tanto que ele invejava, que ele começou a planejar para tentar destruir o governo de Deus. E sabem, a PNL rouba a glória de Jesus, porque a transformação do meu coração não está nos meus pensamentos, na força do meu pensamento ou na minha programação neurolinguística. A transformação do meu coração está no poder do Espírito Santo em mim. Então eu tiro Jesus da história, eu tiro Jesus do centro e eu me coloco como o grande autor do meu próprio sucesso, da minha própria prosperidade. Então, a solução da sua vida está dentro de você, não está em Deus. Mas eles falam de Jesus, eles falam de Deus, eles usam a Bíblia, e isso confunde as pessoas. Por isso a necessidade de eu vir aqui explicar tudo isso para você. Bom, eu separei aqui alguns textos bíblicos, eu não quero me alongar demais, mas eu acho que é importante. Provérbios 3, 5 a 6, é isso aqui? Está aqui. Olha só, confie no Senhor teu Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quem vai endireitar as suas veredas é o Criador, é Deus. Aqui está dizendo, não confie no seu próprio entendimento. Não confie na programação neurolinguística, não confie na hipnose, não confie em gurus da internet, homens e mulheres que vêm aqui e eles vão fazer o reiki em você, vão tocar, porque vão ter mantras e vão trazer aqui a constelação familiar e o determinismo da maldição hereditária, e eles vão te oprimir, e eles vão tentar dizer que isso é ciência, mas não, constelação familiar é pseudociência, PNL, pseudociência, lei da atração, pseudociência. Eles querem trazer uma cara de ciência, mas não é, e eles querem trazer a validação da autoridade bíblica, mas não é, não é. E a obra do engano de Satanás é segundo a sua eficácia, segundo o seu poder. Doutrinas de demônios, ventos de doutrinas acontecendo o tempo inteiro. Não caia nessa. Cristo é o seu Redentor, a sua salvação está em Jesus, não está em você se autodisciplinar a ter uma vida de gratidão. A gratidão é boa, é bíblica, mas eu agradeço a Deus por quem Ele é, eu louvo a Deus por quem Ele é, eu agradeço pelo pouco ou pelo muito, esse espírito de gratidão a Deus, e não uma vida de gratidão para manifestar a realidade na minha vida. É claro que eu não vou ficar pensando em coisas ruins,
Porque se eu pensar em coisas ruins, eu vou ficar cada vez mais para baixo. A Bíblia diz tudo, o que se deve pensar? Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, é nisso que você tem que pensar. Então é claro que os pensamentos nos influenciam. É claro que há um certo nível de poder e de influência nas palavras. Agora, pelo amor de Deus, a solução do ser humano nunca esteve nele, sempre esteve em Jesus. Essa é a mensagem bíblica que o diabo sempre quis tirar e usa agora essa roupagem, usando a Bíblia, usando uma pseudociência, para poder enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Vamos lá. João 15:15, sabe o que diz ali? Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Nada. Ou seja, sabe aquela historinha ali que o Paulo Vieira contou? Olha, realmente, olha, Jesus Cristo disse que vocês fariam coisas maiores do que eu faço, mas você não pode duvidar, etc e tal. É bíblico, é verdadeiro, mas eu só vou poder fazer essas coisas em Jesus, porque Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu preciso mudar de vida, é em Cristo. Se eu preciso acelerar minha vida em Cristo, se eu preciso mudar de profissão, é em Cristo. Se eu preciso de mais recursos, de mais saúde, do que for, é em Cristo. Essa é a mensagem de Jesus. Você pode não concordar com a mensagem bíblica. O que não se pode fazer é deturpar a Bíblia para defender suas próprias ideologias, porque não é isso que a Bíblia diz. Você tem todo o direito de não acreditar na Bíblia. Você tem todo o direito de achar que Jesus nem existiu ou que foi apenas um líder religioso. E isso é uma questão de fé, de crença. Eu não tenho nenhuma alternativa a não ser te respeitar. E que bom que eu posso te respeitar e você respeitar a minha crença. Agora, o que a gente não pode fazer é faltar com honestidade espiritual. Usar a Bíblia para defender uma ideia que a Bíblia não apresenta. Cuidado com os gurus da internet. Cuidado, porque a formação de coaches no Brasil, ela está profundamente arraigada com a PNL. Cuidado, você que é um cristão verdadeiro e genuíno. Eu estou falando aqui para aqueles homens e mulheres que realmente amam Jesus, mais do que qualquer coisa. Para que você pare, reflita e analise. Você quer ver mais uma coisa? Eu vou colocar para você, é pesado. Tem um indivíduo chamado Hélio Couto. Ele é o maior formador de PNL, né, de física quântica, de lei da atração, um dos maiores formadores aqui no Brasil. Né? Milhares e milhares de pessoas já fizeram os cursos dele. Eu vou colocar aqui um negocinho para você, você que é cristão, tá? Você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Veja o que esse camarada está dizendo aqui. Veja se eu estou ficando louco. Veja isso aqui. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Acho que é esse aqui, não. Não, achei. Deixa eu compartilhar aqui com você. Olha só. Sabe? Rasta um pensamento. E não faz o inverso também, né? Porque ainda bem que tá, né? Mas não sai nem do lado nem do outro, porque se fizesse umas coisinhas negativas, certo? Vou fazer um treco. Fez, tá vendo? Funciona. Colapsou a função de onda em cima do cara, o cara ficou doente, morreu, bateu o carro, pegou fogo, etc. Funciona. Bom, se funciona pro lado do mal, deve funcionar também pro lado do bem. Aí você tem que tomar uma posição. Vou me bandear totalmente pro lado do mal, certo? Porque para que eu vou ficar ganhando R$600 aí, 500, né? Vou ficar trabalhando 30 dias por mês para ganhar isso aí, se do outro lado, milhões. Quanto eu quiser, porque colapsou, criou. Se bandeia de vez para o outro lado. O povo, já não falei para vocês, que custa um BMW fazer esse negócio? Lá em São Paulo? Que você pode subcontratar lá o cara? Só que lá é caro, mas aqui na estação é mais barato. Mas é o mesmo resultado. Se bandeia de vez para o lado negativo, toma partido, vai lá, se alista, faz negócio, que um dia você muda. Um dia, mais tarde, né, porque o negócio é real, você vai mexer muito na coisa, aí um dia você vai mudar de posição.
Mas pelo menos aquilo é sério. Você faz a sério. Ou faz a sério do lado do bem, ou faz a sério do lado do mal. A pior situação é essa de ficar em cima do muro. Que coisa, hein? Porque aí fica, sabe, eternamente. Porque, lembra? Também já foi dito isso, hein? E o povo chiou a beça quando ele falou isso. O que ele disse? Vai usar a Bíblia agora. As prostitutas vos precederão no reino dos céus. Ponto. Os fariseus se estrilaram na hora, sabe? O povo todo, certo? A imagem. Eu falei, elas vão chegar antes, bem antes, amigo, bem antes, lembra? Por quê? Porque elas vivem. Deixa eu dar um pause aqui. É impressionante, né? Ele está querendo mostrar para você que funciona a física quântica e você reprogramar a sua mente para tornar realidade aquilo que você deseja. Então ele diz assim, olha, se você não acredita que você vai conseguir o carro, o apartamento, a casa, você deveria pelo menos ir para o lado do mal para fazer uns testes. Aí você vai ver que funciona. Em outros vídeos dele, ele diz o seguinte, olha, para você ver que existem outras dimensões, é só você ir em qualquer terreiro, é só você ir em qualquer centro espírita, e você vai, pede para alguém incorporar, que o espírito vai falar para você das outras dimensões. E agora ele está dizendo, olha, você vai ficar ganhando R$600 aí por mês? Não, mas você pode ter milhões para você. Você tem que se definir aí, ou vai para o lado do bem ou do mal. Mas não fica aí em cima, no meio do... E no início desse vídeo, ele debocha do início da história do mundo de pecado, como se fosse apenas uma historinha hipnótica, onde a humanidade toda estivesse hipnotizado com essa narrativa fantasiosa da Bíblia, do Éden, e que é por isso que as mulheres estão do jeito que estão, porque através delas o pecado entrou no mundo, então elas devem, né, segundo ele, elas devem ficar quietas, sofrer, serem submissas, né? Então ele está dizendo o seguinte, que isso é um absurdo, né? E a culpa toda é da crença que as pessoas têm no Éden, como o Gênesis sendo literal. Então, ele desacredita a Bíblia, depois ele usa a Bíblia, ele desacredita a Bíblia, ele usa a Bíblia, e aqui no final, porque o diabo é um grande enganador, mas ele acaba se revelando, né? Esse é um vídeo que tem mais de 2 horas, eu o assisti inteiro, e eu separei esse pedacinho aqui para você entender o tamanho do buraco onde nós estamos. Esse indivíduo é um dos maiores propagadores de programação neurolinguística do Brasil, com dezenas de milhares de alunos. E muitos desses grandes influencers que vocês encontram aí, seguem, são adeptos e alunos desse senhor. Então, gente, por que eu estou falando de tudo isso aqui para vocês? A física quântica, tal como se usa a hipnose, programação neurolinguística, constelação familiar, reiki e outras tantas pseudociências, elas são apresentadas para nós cristãos como ciência, mas não são, como bíblicas, mas não são. Vocês sabem que eu comecei uma pós-graduação em filosofia por uma universidade. Sabia disso? Por uma universidade. Não vou nem falar o nome aqui da universidade para não derrubarem esse vídeo. Por uma universidade do Rio Grande do Sul. Era uma pós-graduação em filosofia do cotidiano. Achei os professores interessantes e tal, e comecei a fazer. Gente, era só mindfulness. Sabe o que é mindfulness? É o esvaziamento da mente, que é a porta de entrada para demônios. A meditação bíblica
Nada tem a ver com a meditação oriental, onde você, né, a mindfulness, ela vai dizer para você sentir a cadeira, sentir seu corpo, prestar atenção na sua respiração, esvaziar a sua mente. A ideia é esvaziar você. A ideia bíblica, da meditação bíblica, é você preencher a sua mente com tudo que é honesto, puro, correto, verdadeiro. A meditação, a reflexão, o que é reflexão? É você refletir algo, né? Na física a gente estuda reflexão. Então eu estou refletindo na Bíblia, vou refletir a Bíblia, vou pensar, analisar, meditar, olhar, entender, ler de novo. Isso é meditação judaico-cristã. A meditação oriental, o esvaziamento do eu, a consciência corporal, yoga e toda essa parafernália são ações espiritualistas e não espirituais. E nós estamos perdidos como cristãos, porque não lemos a Bíblia, porque não examinamos as Escrituras como deveríamos. Por isso, eu cheguei à conclusão de que eu deveria gravar esse vídeo aqui. Eu relutei bastante em gravar esse vídeo, mas eu fui tocado por Deus, não tenho dúvida, para esclarecer isso. Se você quiser acreditar na PNL, é uma opção sua. Eu acho que isso é diabólico, mas se você quiser ir, você pode acreditar. Só cuidado para você não tentar achar base bíblica onde não existe. Porque base científica, isso obviamente que não tem. Não tem nenhuma base científica e não tem base bíblica. O que existe é uma deturpação dos textos bíblicos para poder encaixar a ideia de que a solução da sua vida está em você e que o problema da sua vida é você. Seja por maldição hereditária, seja pela questão da sua inabilidade, por você ser muito materialista e não entender que o mundo é feito de ondas, de energia, e que você não está emitindo a energia e a onda certa, você não está soltando a onda e daí colapsando para tornar ela realidade, uma grande baboseirada que o diabo inventou para tirar a honra e a glória de Cristo. Agora, olhe aqui nos meus olhos e entenda, Jesus é a única solução para você e para a raça humana. A solução para a tua vida não está dentro de você. A solução para você sempre foi Jesus. E o que o diabo quer fazer com uma narrativa muito bem montada é fazer com que você imagine que os teus problemas é por causa das tuas crenças limitantes. Porque você não consegue pegar o código espiritual. Já ouviu isso por aí, né? Até quando? A Bíblia diz que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Até mesmo os escolhidos. Eu espero, do fundo do meu coração, que você entenda que existe um inimigo tentando nos enganar de maneira sutil. É a sutileza do engano. Abra os seus olhos. Ore a Deus. Ore a Deus. Ele vai revelar a você quem está com a verdade, porque eu tenho certeza que você não quer ser enganado. Se você estiver chateada, magoada, ferida comigo, ferido comigo, peço desculpas a você, meu objetivo não é esse. Eu torno a dizer para você, eu não leio mentes, não leio corações, não posso julgar ninguém. Eu posso analisar o que eles estão dizendo. Paulo Vieira está errado na sua avaliação. Hélio Couto nem se fala. Nem se fala. Os cristãos que estão usando de hipnose terapêutica, um nome bonito, né? Estão completamente equivocados. Eu espero que as escamas caiam dos olhos, que a gente tenha clareza do que a palavra de Deus diz. Se você discorda de mim, você tem todo o direito disso. Todo o direito, sem problema nenhum. E se você for
educado aqui nos comentários, o seu comentário vai ficar. Agora, se você for agressivo, etc., sabe que vai ser tirado. Você pode colocar seus comentários, pode falar, pode, sem problema nenhum. Agora, você precisa examinar a Bíblia. Você não precisa confiar no que eu falei. Nem deve. Mas você deve ir à Bíblia. Porque a nossa única regra de fé que nós temos é esse livro, é a Bíblia. Ela é que diz o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Vá para a Bíblia. Ore a Deus, que o Espírito Santo vai conduzir você, eu tenho certeza disso. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. E que nenhum de nós seja enganado. Um grande abraço. Fique com Jesus. Tchau. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse modelo é esclarecedor, se você quer que eu grave outros vídeos assim, escreva nos comentários para eu poder saber, tá bom? Acho que é importante isso. Um grande abraço, fique com Jesus. Tchau.